nós precisamos saber entender isso e, mais do que isso, combater isso, né? Quando o povo de Deus, quando Deus ordenou a Moisés que negociasse com Faraó sobre a libertação do seu povo, uma das questões colocadas, ou, digamos, exigências de Faraó era: pode ir, vão vocês, levem as mulheres, levem os homens, levem os animais, levem seus gados, levem sua riqueza, tudo que você tem, deixem as crianças. Por quê? Se as crianças ficassem, ele constituiria uma nova geração de escravos. E, com certeza, seria uma geração de homens e mulheres que seriam escravizados e trabalhar pesado, trabalhar serviço forçado, sendo, né, massacrado, sendo humilhado por Faraó e seus comparsas. Mas Deus mandou Moisés falar com o Faraó: nós vamos, nossas mulheres, nosso gado, nossas propriedades, o que nós temos, que nós constituímos aqui, nossos filhos, nossas crianças. E Moisés falou com o Faraó: e nenhuma unha vai ficar para trás. Tudo que pertence ao povo de Deus vai acompanhar, estará com o povo de Deus. Então, as nossas crianças, hoje, nós não vamos deixar a mercê do inimigo de nossas almas, para que sejam aliciadas por ele. Nós vamos cobrir as nossas crianças em oração e velar pela vida delas, para que haja anjos do Senhor guardando a vida delas, guardando seus passos, seus caminhos, e por onde elas passarem, que haja proteção divina, que haja proteção do Senhor para a vida das nossas crianças. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos cuidar das nossas crianças em oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Hoje, como nós estamos com uma semana de atraso, hoje nós estamos no 9º elo, não é? Hoje nós vamos falar sobre vícios. E semana passada eu falei sobre vida sentimental instável. Isso vai ficar para a próxima segunda. Então, quando nós terminarmos na sede, em Bambus, na Vargem das Flores, nós ainda teremos uma semana a mais para concluirmos aqui. Amém? Já são 19 horas, já aí 34 minutos, já podemos começar, para que nós possamos aprender mais e não precisar de acelerar muito aqui, para que você possa compreender direitinho aquilo que Deus quer nos falar nessa noite. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse ela comigo no capítulo de Romanos, livro de Romanos, no capítulo número 13. Eu trouxe meu copo de água, mas eu acho que eu perdi pelo caminho, mas eu vou recuperá-lo enquanto você acha. Romanos, capítulo número 13, e nós vamos ler também o versículo número 13. Vou só pegar meu copo de água enquanto você acha. Só um minutinho. Romanos, capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 13. Se você estiver anotando ou tomando nota, se prepare para anotar, prepare aí sua caneta, prepare seu papel. Vamos ver o que diz a palavra. Versículo número 13 diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras,
nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e em suas concupiscências. Amém? Vamos orar. Pai soberano e santo, em nome de Jesus, nessa noite, nos reunimos mais uma vez, papai, ante o Senhor, ante a tua face, para falarmos da tua palavra, para falarmos mais do Senhor e das coisas do Senhor. Então, papai, tome este momento, tome nossas vidas, nossa casa, nossa família. Nos cubra, pai, com a sua virtude, com a sua graça e com o seu poder. Pai, que é no nome santo de Jesus Cristo, seu Filho amado, que essa noite seja mais uma noite de aprendizado para todos nós. E já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, hoje nós falaríamos sobre como os vícios entram, né? Como o vício entra na vida de uma pessoa. Não é? Esses, digamos, vício, eu vou explicar antes. É tudo que nos domina. Tudo que eu não tenho controle, tudo que me domina, tudo que a minha carne não resiste, é considerado vício. Então, muitas pessoas atribuem o vício à bebida. Quem bebe muito, bebe descontroladamente, não tem controle, ou usa droga, ou fuma, ou coisa desse tipo. Mas nós aprendemos que, segundo os ensinos que temos através da palavra de Deus, tudo que é concupiscência ou paixão desenfreada e que eu não consigo dominar, que eu não tenho controle e que toda vez que a carne pedir, eu atendo, é vício. Então, vamos, embora, né, seja algo que é abominação aos olhos do Senhor, né, todas as práticas que não condiz com a vontade e nem tem respaldo na palavra de Deus, pode ser considerado vício. Principalmente aquilo que é prejudicial à saúde. Mas o que pode levar uma pessoa a se viciar ou no álcool, ou na droga, ou talvez na prostituição, ou alguma coisa que lhe domina? Bom, vamos entender isso por um lado chamado perda. Exemplo, a pessoa sofreu uma perda muito grande, seja de um amigo, um parente, um familiar, um ente querido. E às vezes aquela pessoa, de repente, ela vai desencadear um vício, seja talvez da bebida, seja talvez de drogas, ou de tabagismo, ou vai fumar, ou coisa desse tipo. E é algo que ela não tem controle, perde o controle daquela situação e aquilo lhe domina. E às vezes, quando a utilização de substâncias, né, que, vamos dizer assim, substâncias que causam dependência no organismo. E para tudo tem uma desculpa, né? Vamos dizer, para tudo se tem uma desculpa. Já me disseram, já ouvi pessoas dizer que até a morte, ela não vem só. Ela traz uma justificativa ou uma desculpa para a partida da pessoa. Então,
Quando nós vamos entender por esse lado, por esse ponto de vista, nós vamos ver que, às vezes, o autocontrole ou o domínio, né, que é um dos frutos do espírito, né? Nós vamos falar sobre isso, que está registrado na Bíblia, em Gálatas, capítulo 5, no versículo número 22, que fala dos frutos do espírito, mas o último deles, o nono, chama-se domínio próprio. Quer dizer, eu começo a combater aquilo que pode me dominar, me dominando a mim mesmo. Por exemplo, eu não vou atender às paixões ou os desejos desenfreados da minha carne. Mas outras coisas podem fazer isso, pode trazer isso. Vou dar exemplo. Quando uma pessoa, né, eu falo esse exemplo com um funcionário que eu tinha aqui. Eu tinha um funcionário que era assim, ele podia estar trabalhando muito bem. Mas ele tinha um problema, um distúrbio, assim, já consequência do vício da bebida, entre outras coisas. Ele não suportava pressão, por exemplo, com a mente fraca, a cabeça fraca, já consequência de beber muito, às vezes ele cometia alguns delitos, algum vacilo. E se você chamasse atenção, ele não suportava aquela pressão. Ele podia ouvir ali, podia não te falar nada ali, mas na primeira oportunidade que ele tivesse, mesmo no horário de trabalho, ele ia beber. Então, eu entendia, entendo aquilo hoje, né? Entendendo do ponto de vista da psicologia, né? Que a psicologia trata o ser humano, como eu já disse aqui, né? Como a gente estuda para aprender, para conhecer a alma humana. Então, a psicologia diz que o gênero humano, o ser humano, ele pode reagir de duas formas. Ele pode ter, a psicologia diz que o ser humano ele pode proceder de duas maneiras. Ele pode ser cognitivo, aquele que explode não tem domínio sobre si, né? Ele não tem domínio, ele explode, pode falar besteira, pode falar asneira, pode não suportar a pressão e procurar o quê? Uma fuga. Né? Quando a pessoa, ela, né, talvez não suporta algum tipo de pressão, ou, né, às vezes, a forma de fugir, ou talvez até de aliviar um estresse, ela vai buscar nessa fuga algo que supre repõe ali alguma necessidade, alguma falha, ou preenche algum tipo de vazio. Por exemplo, vou dar exemplo para você. Se a pessoa está triste, ela bebe para ficar alegre. Você pode reparar que toda pessoa que é retraída, eu tinha um exemplo na minha casa, meu pai. Meu pai era aquela pessoa pacata, tímida e tal, mas quando ela bebia, ela se tornava uma pessoa extrovertida, ela falava muito, meu pai falava muito, conversava com todo mundo e etc. Mas quando não estava sob efeito de álcool, ele era aquela pessoa retraída, conversava pouco, falava só o necessário. Quando a pessoa está triste, ela bebe para ficar alegre, não é? Mas quando ela está alegre, ela bebe porque está alegre, porque precisa celebrar algo. Quando está frio, bebe para esquentar. E quando está quente, bebe para amenizar a situação ou para controlar ou até mesmo se aliviar daquilo ali. Então, a pessoa sempre tem um motivo, uma justificativa para o delito, a prática que está cometendo. Vou contar algo para vocês. Diz que certa vez um homem que era muito viciado em bebida, muito viciado e perdeu tudo, perdeu família, perdeu amigos. Depois que perdeu tudo, ele falou, agora não vou beber mais. Agora vou procurar me divertir, vou pescar e etc. E não vou fazer mais uso de álcool. Vou pescar. E de repente ele está ali se preparando para ir para o rio pescar.
chegou um amigo. Falou, amigo, o que é que você está fazendo? Não, estou preparando minhas coisas aqui, eu vou pescar. O que é que você está levando aí? Ó, estou levando aqui a isca, estou levando aqui uma coisa para eu comer lá, estou levando o café, e etc e tal. Ele falou assim, mas, amigo, eu estou vendo que naquela vasilha ali, ó, naquela sacola ali, tem uma garrafa diferente ali. O que é aquilo ali? Ele disse, é cachaça. Mas você não parou de beber? Não é cachaça? É, parei. Só que tem um detalhe. Eu estou indo para a beira do rio pescar. Eu estou levando cachaça. Vai que lá tem uma cobra. E essa cobra me pega. Então eu tenho que beber um pouco da cachaça para tirar o veneno e passar um pouquinho no lugar para tirar o veneno. Aí ele falou assim, mas eu estou vendo uma outra bolsa ali com uma caixa. O que tem naquela caixa? Ele falou assim, é uma cobra. Vai que lá não tem. Então já estou levando daqui. O que nós aprendemos com isso? Qual proveito nós tiramos disso? A pessoa vai ter e apresentar sempre um motivo ou uma desculpa, não é? Eu uso muito isso para expressar e falar, alcançar uma pessoa que não tem fé. Quem crê e tem fé, dá um jeito. Quem não crê e não tem fé, dá uma desculpa. Quando nós aprendemos sobre essa questão, de que é muito intensa, é um assunto muito vasto, de vício, hoje eu quero falar para vocês que a geração da qual eu não fiz parte, eu faço parte porque estou convivendo, mas não é a minha geração. A minha geração, no tempo da minha juventude, uma pessoa que usava maconha era marginalizada, era considerado um marginal na época da minha geração. Hoje eu estou convivendo com uma geração, eu compro ferragem de uma distribuidora aqui, e ela tem um intervalo às 9h30 da manhã e outro intervalo às 3h30 da tarde para aqueles funcionários que são usuários de maconha, para eles usarem a droga, os que são viciados. E quando eles apresentam o currículo, quando vai fazer o cadastro para serem admitidos, eles têm que apresentar ali, né, uma cláusula, que são usuários de entorpecente, que tipo que é. Fiquemos boquiabertos diante dessa situação? A gente fica, porém, as empresas estão tendo que suportar ou tolerar esse tipo de coisa, porque antigamente se a empresa soubesse que a pessoa era usuário de droga, de bebida, nem tanto, traria isso no futuro muitos problemas, como trouxe a muitas empresas, mas era tolerável. Mas o usuário de algum tipo de entorpecente não era tolerado. A empresa não aceitava, não admitia, era inadmissível. Mas hoje, por causa de quê? Da dificuldade de mão de obra, as empresas estão tendo que se adequar com a geração que eu estou vivendo, estou presenciando, não é a minha geração. Na minha geração, na época da minha juventude, isso era escândalo. Mas o que nós precisamos entender hoje, eu já falei, eu creio que há alguns 6 anos atrás, eu falei aqui em Betim, nós tínhamos um comandante do 33º Batalhão de Polícia, aqui de Betim, novo, um sujeito jovem, estudou, se formou e cresceu muito na carreira militar. E já sabendo que uma das dificuldades que eles teriam que enfrentar aqui era o combate ao uso de droga, né? Porque até então nós conhecíamos o crack, né? Cocaína, maconha, entre outras, mas que estava predominando mesmo e causando muito estrago, né? Destruindo neurônios, atrapalhando
a mente das pessoas, perturbando, deixando pessoas perturbadas? O crack. Naquele tempo ainda não existia essa K9, que é pior, mais destrutiva ainda. O que aconteceu? Ele experimentou para descrever qual seria a reação, ou o que sente quem usa. Sabe o que aconteceu? Não precisou experimentar 2 vezes. Se viciou, foi preciso ser afastado, até hoje não voltou da função que exercia na Polícia Militar e está em processo de tratamento. O que acontece? Nos Alcoólicos Anônimos, eles tinham um lema: evite o primeiro gole. Ah, entrou uma abelha aqui, meu Deus, a janela está aberta, ela está na lâmpada, vamos ver se ela vai ficar quietinha lá. Evite o primeiro gole. Por quê? Hoje nós sabemos que a geração de 35 anos, né? De 35 anos, quem nasceu aí por volta de 90, por aí, 92, 93, 94, 95 para cá, nasceram com a dependência química no organismo. Me perguntem por quê. Nem precisa perguntar e eu respondo. Segundo médicos, psicólogos, uma reunião e uma palestra, eles disseram que isso ocorre por causa de alguns tipos de medicamentos que os pais tomaram, e mais do que isso, os conservantes, os enlatados, né, que os conservantes nos enlatados e em muitos tipos de alimentos fizeram com que os pais transmitissem isso aos seus filhos na gestação, né? Após o nascimento, a criança já nasce dependente de alguma coisa. Vamos fazer uma comparação. Nós, em perfeita integridade física, nós temos nosso corpo físico perfeito, nós nutrimos, alimentamos o nosso corpo, mas sempre temos aquela sensação de que falta algo. Sempre parece que alguma coisa a gente alimenta bem, a gente bebe e a gente come, mas parece que alguma coisa está faltando e nós não conseguimos encontrar, ou refazer essa reposição, ou reparar essa deficiência, por causa de que a dependência está instalada em nós. Mas basta experimentar uma vez e já está desencadeado o vício, infelizmente. Aí o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 13, andemos honestamente. O que é esse andar honestamente? O que eu aprendi de meus pais? O que eu aprendi de pessoas idôneas, de pessoas que são um bom caráter, que têm bom comportamento, que têm um bom testemunho? Como elas andaram e como elas viveram e como elas vivem. Então, esse andar honestamente é aquilo que é reto, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. A palavra do Senhor diz o quê? Nisso pensai. Então, quando ele fala, andemos honestamente como de dia. Por que ele fala de dia? Porque de dia tudo está exposto, está esclarecido, está patente aos nossos olhos, perante os nossos olhos, aos olhos de quem vê e que vai testemunhar. Por isso, em João capítulo 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, alguém fala com ele, você vai para lá
para a Judéia para te apedrejarem? Jesus falou, não tem 12 horas no dia e 12 horas na noite? Quem anda de noite, quem anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque nele não há luz. Aí ele fala, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus diz que ele é a luz do mundo. Então, de dia, tudo está esclarecido. Aí, logo em seguida, o apóstolo fala não em glutonarias, ou seja, o comer desnecessariamente, o comer para passar mal, ou, como algum tempo atrás, algumas pessoas diriam, ter o olho maior do que a barriga. Então, comer desnecessariamente, comer para passar mal, comer, né, no sentido de encher a barriga ou praticando mesmo a glutonaria. Eu me lembro que aqui teve um prefeito aqui da cidade vizinha de Betim, a cidade chamada Igarapé. Inclusive, esse prefeito morreu junto com o prefeito aqui de Betim, um acidente de avião. E eles eram pessoas, esse prefeito da cidade de Igarapé, eu sou de Betim, e eles eram uma família muito grande, uma família, um pessoal de muitas posses, gente muito rica. E eles eram uns homens de grande porte, uns homens grandão, uns homens parecendo uns guarda-roupa. E esses homens, quando eles iam em uma festa, o que eles faziam? Eles comiam. Quando a barriga estava bem cheia mesmo, comia carne, bebia cerveja, churrasco, essas coisas, eles iam para trás de uma parede ou algum lugar no banheiro. Eles ainda faziam questão de pegar na orelha assim, fazer assim com a orelha e fazer assim, ó. Jogava tudo fora e voltava para comer de novo. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Deus não aceita esse tipo de coisa. Comer para morrer. Mas aqui o apóstolo fala assim, olha, nem em bebedeiras, não é? Bebedeiras, beber para ficar tonto, para provocar escândalo, para afrontar as pessoas, para brigar e depois ser envergonhado. É o papel do adversário, não é? Nós estamos falando aqui sobre os 12 sinais de possessão e opressão maligna. Uma das artimanhas do adversário é fazer isso aqui, ó. A pessoa envolver em bebedeiras, embriaguez, em confusão, em tumulto, e depois ficar envergonhada. E sofre a pessoa, porque às vezes ela é agredida, às vezes ela cai, ela machuca, ela se fere, se rala, se esfola. Como era o meu pai, vivia todo arranhado, vivia todo esfolado. Chegava ali, depois ficava uns dias com cara de cachorro que caiu da mudança, ficava triste, amuado no canto, passava algum tempo, vinha o quê? A crise da abstinência. Ficou alguns dias sem beber, o organismo reclama e a pessoa entra naquela ansiedade. Ele fica numa ânsia para beber de novo e ele vai beber a qualquer custo, a qualquer preço, não importa se vai haver escândalo de novo, se vai haver tumulto ou confusão, mas ele vai beber de novo. É isso que o apóstolo Paulo fala assim. Aí alguém pode falar para mim assim, mas espera aí, pastor, Jesus transformou a água em vinho. É verdade. É verdade. E nós vamos ver que desde que Noé saiu da arca, antes dele já tinha, antes de Deus destruir o mundo pelas águas do dilúvio, já bebedice, inclusive a terra, né? O gênero humano na terra se corrompeu por causa disso, por causa da promiscuidade, por causa da depravação, por causa da inconsequência do homem. Então Deus destruiu tudo, Noé entrou na... Mas quando Noé saiu da arca, ele plantou uma vinha e ficou bêbado. E o seu filho, chamado Cã, descobriu a sua nudez. Então ele amaldiçoou a Cã e as gerações de Cã. E de lá para cá, a bebida
vem, né, regando festas, alegrias, festas, danças. E de lá para cá nós vamos ter na Bíblia muitas histórias de embriaguez, mas uma que nós podemos lembrar bem dela aqui, a de Jacó. Quando ele trabalhou 7 anos, eu vou resumir aqui, mas a história é bastante, até bonita. Ele trabalhou 7 anos de graça para o sogro chamado Labão para casar com Raquel. Ele pediu Raquel em casamento. Labão falou, não, você trabalha para mim 7 anos e eu te dou Raquel em casamento. Ele trabalhou 7 anos, irmãos. E no dia do casamento, eles olham nele, ó, tacou querosene nele. E mandou ele lá para casa, que ele construiu a casa, arrumou tudo direitinho. Falou, pode ir para lá, pode esperar que nós vamos mandar Raquel. Mas o homem estava chapadão. Mandaram a filha mais velha, que talvez não tinha ainda um pretendente, não sei nem se estava encalhada. Então, Jacó dormiu com Lia. E no outro dia, acordou, viu que não era Raquel. Queria matar todo mundo. Olha como o diabo trabalha, o inimigo ele trabalha. O que Labão fez? Não, calma. Trabalha mais 7 anos, que eu te dou Raquel também. Como diria minha mãe, vai ser bonita assim lá no meio do mato. Porque o camarada trabalhar 14 anos para um homem, para casar com a filha dele, tem que ser muito bonita e muito gente boa, não é? Não é que ela não merece, não é que talvez uma moça não mereça, isso pode merecer muito mais. Mas eu estou usando o contexto aqui, bebida, o que fez esse homem trabalhar 14 anos, trabalhou 7 e encheu a cara, teve que trabalhar mais 7. Bom, até aí nós vamos ver como as festas, segundo a Bíblia, mesmo as festas bíblicas, era regada a muito vinho, a muita bebida e danças e etc. O povo de Deus é um povo alegre, é um povo festeiro. Até Jesus transformar a água em vinho, em João 2, nas bodas de Caná da Galileia. E muitas vezes alguém me pergunta, me questiona, pastor, mas Jesus não transformou a água em vinho porque lá na festa eles já tinham um entendimento. Todos que davam a festa tinham um entendimento assim, ó. A gente coloca o vinho bom no começo. Aí quando todo mundo beber e já ficar chapado, a gente põe o vinho mais ruim, que aí tanto faz. Né? Depois que a pessoa está bêbada, tanto faz a água correr para cima como correr para baixo, não faz diferença nenhuma. É onde muita gente sofre muitas perdas. E aí, resultado. O mestre Sala, né, quando Jesus transforma a água em vinho, é uma história muito linda, eu gosto muito de usar isso quando eu celebro casamento. Ele tirou, ou Jesus falou com o criado, tira e leve ao mestre Sala, tira uma caneca aí, leve para o mestre Sala, deve ser uma caneca desse tamanho aqui, ó, né? E ele tirou e levou. E o mestre Sala chamou o noivo e falou, olha, todo homem serve primeiro o bom vinho. E quando todo mundo já bebeu bastante, serve o inferior. Você guardou o melhor vinho para o final. Mas que vinho era, que representação era esse vinho? A alegria que é proveniente do Espírito Santo. Então, quer dizer, o sobrenatural de Deus, porque ninguém sabia de onde aquele vinho. Se bem que tinha propósito naquilo ali, quebra orgulho dos judeus, porque a água foi transformada em vinho nas talhas. Eram 3 talhas que cabiam de 80 a 120, 80, média de 80 litros, né? 2 ou 3 metretas cabiam em cada talha, que é segundo a medida deles lá. E essas talhas eram usadas para quê? Para purificação do judeu. O judeu não come nada sem lavar a mão, não entra na casa de ninguém de sapato, e etc. É costume deles. Mas são um povo orgulhoso. E para quebrar o orgulho daquele povo, Jesus transformou a água em vinho nessas talhas. Bom, agora, o vinho hoje para nós é a presença do Espírito Santo de Deus. Aí o apóstolo Paulo, em Efésios 4, vai falar para nós, olha, não vos embriagueis
com vinho, não é? Mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha que maravilha, não é? O apóstolo Paulo vai dar esse conselho. E aí, quando nós lemos aqui, ó, nem em bebedices, nem em desonestidades, não é? Eu fico olhando que uma pessoa, para sustentar e para alimentar o seu vício, ele rouba pai, rouba mãe, rouba amigo, rouba vizinho, rouba, assalta, às vezes até matam para sustentar o seu vício. Então a palavra está dizendo aqui, e nem em desonestidade, nem passando ninguém para trás, nem defraudando a ninguém para manter o seu vício. Mas ele fala assim, e nem em dissoluções, nem em confusão, nem em coisas que são ilícitas e não tem o aval de Deus, e que Deus não está nessa situação, nem em contendas e invejas. Mas aqui o conselho do apóstolo Paulo, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. Ou seja, tudo que é vício, tudo que domina, tudo que o homem não tem controle sobre si, é caracterizado vício e, infelizmente, faz perder a salvação, faz perecer no inferno, no lago de fogo e enxofre. A menos que a pessoa decida ouvir os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus, aquilo que nos é ensinado na palavra, né? Quando o Senhor Jesus, ele fala conosco, ó, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se nós estamos no caminho, não vai ter ilícitos nos dominando. Se estamos na verdade ou seguindo a verdade, então, na verdade, não tem sombra de variação. Se estamos na verdade e seguindo a verdade, não tem perigo de errarmos o caminho, né? Ele diz, e a vida, né? Se ele é o caminho, se ele é a verdade e se ele é a vida, ele falou, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Olha só, aí ele está dizendo assim, olha, mas revestido do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. O que é concupiscência? É os desejos desenfreados da carne. É quando eu não consigo me dominar. Eu não tenho controle, eu não tenho domínio sobre mim, sobre as minhas ações e sobre as minhas práticas. Sendo assim, eu vou praticar o que é abominação aos olhos de Deus. E isso é um dos 12 sinais de possessão e opressão malignos. Sendo assim, olha só, sendo assim, eu estou totalmente fora do propósito de Deus, estou totalmente fora do centro da vontade de Deus para mim. Entendendo o que, olha só, muitas vezes pessoas, né, às vezes enveredam pelos caminhos do vício, porque às vezes sofreu um bullying, né, ou uma, digamos assim, uma zombaria, alguém zombou, né, e isso serve, é um conselho para nós, né, porque hoje é muito comum pessoas brincarem e com algum tipo de brincadeira que é sadio, que não tem problema, mas tem brincadeira que ofende, tem brincadeira que às vezes a pessoa releva, mas não gosta. E nós temos que ter discernimento para entendermos isso. Aí o Salmo 1, né, o salmista nos ensina, bem-aventurado o varão, a varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ter o seu prazer aonde? A sua alegria aonde? Na lei do Senhor. Quem tem prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. E quem faz isso é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, aquela que dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas nunca caem, e tudo que põe as mãos, tudo que faz prospera, tudo que faz dá certo, tudo que faz é abençoado, assim diz o Senhor na sua palavra. Então nós aprendemos o quê? Às vezes
a zombaria, às vezes a brincadeira de mau gosto, ou situações desse tipo, pode, talvez, aparentemente, ser uma brincadeira inofensiva ou agradável, mas do outro lado pode haver alguém que não está gostando, ou que às vezes não deixa aparecer, mas está sofrendo e não gostando disso. E aí nós vamos também, às vezes, alguma tomada de decisão. Né? Às vezes a pessoa quer tomar uma decisão, às vezes, que vai lhe trazer responsabilidade, ou trazer um peso de consciência, talvez, não sei, ou preocupação se vai dar certo ou não. Às vezes a pessoa, ela, na fraqueza da carne, ela pode, talvez, tomar, ou digamos, usar alguma coisa que vai lhe trazer ali coragem para decidir sobre um fator, ou A ou B, ou alguma coisa que precisa definir. Então, essa tomada de decisão pode trazer uma consequência de levar uma pessoa a se viciar. E mais, influência externa é o fator principal do assunto que nós estamos falando. Por quê? Na verdade, é o seguinte, nós que somos pais, somos avós, chega um tempo na vida que os nossos filhos não estarão mais sob nosso domínio, sob a nossa tutela, e eles vão voar. E eles vão sofrer influência externa, através de amizade, através de amigos e etc., de companhias. E se ele não for bem doutrinado, se ele não for realmente treinado, ensinado para resistir àquilo que lhe é oferecido, ou se ele não for treinado na sua mente para ele ter força, não agora, não força física, mas espiritual, psicológica, para resistir a algo que lhe é oferecido, ele vai entrar. E aí nós vamos ver o quê? As influências externas. O tempo que nós podíamos influenciar, nós fizemos. Ou não fizemos. Ou deixamos de fazer. Ou deixamos para a escola do mundo, que os antigos chamavam. A escola do mundo vai ensinar. E a escola do mundo ensina do jeito dela. A escola do mundo não tem compromisso. A escola do mundo não tem responsabilidade. A escola do mundo não se importa com as consequências e nem com o preço que alguém há de pagar. Alguém vai pagar um preço muito alto por estar ou estudar ou entrar nessa faculdade, nessa escola chamada escola do mundo, escola da influência externa, escola dos falsos amigos, das falsas amizades. E assim, nós vamos ver pessoas, às vezes, padecendo e pagando um preço altíssimo, talvez tendo entrado em uma situação irreversível, uma situação talvez que entrou por curiosidade e quer sair agora, mas não tem forças, não consegue sair mais, e aí é só a misericórdia de Deus. E já vi falar que são 3 Cs possíveis, né? Cadeia, né? Tem 4, mas um, às vezes, não sei, depende da pessoa querer, né? Pode ser clínica de recuperação, vamos assim, né? Comunidade terapêutica. Cadeia, caixão e cemitério. É pesada esta palavra, não é? Mas é o que nós estamos presenciando nos últimos tempos. Ontem foi o domingo das crianças, né? Nós fizemos uma festa para as crianças na igreja. E sentamos todas as crianças no banco da frente. O culto ontem foi para as crianças, mas por tabela, pegando os adultos também. Porque já comecei falando, olha, hoje culto é das crianças, mas Jesus falou que aquele que quiser entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ontem foi esse dia. Nós fizemos uma festa para criança, depois de um presente, etc, tal. Teve comes e bebes, mas, em primeiro lugar, as crianças sentadinhas lá na frente, já ameaçadas de perder o presente se não se comportassem. E a ordem era, e eu ministrava para as crianças. De vez em quando eu faço isso, porque tem salinha na igreja.
mas de vez em quando, de surpresa, sem avisar ninguém, porque às vezes alguns marmanjos que talvez precisam ouvir mais do que as crianças, ou ser alcançado mais do que as crianças, sabe o que acontece? Esses grandalhões às vezes falam assim, não, é culto de criança, eu não vou. Mas quando eu vou ministrar para crianças, como eu fiz ontem na sede, coloquei as crianças todas na frente e já intimidei elas. Olha, tem presente, hoje tem festa, vou terminar o culto mais cedo para dar tempo da gente comer, da gente brincar, de vocês ganharem presente. Mas só que tem um detalhe, só vai ter presente para quem se comporta e eu vou fazer perguntas. Se vocês não ficarem ligados e não souber me responder, aí chamei a minha irmã diaconisa, diaconisa André, quem não souber me responder, anota o nome aqui, porque não vai ter presente. Foi muito bom. As crianças foram aplaudidas pelo comportamento delas. E assim, hoje nós vamos ver o quê? A palavra já nos ensina. Desde os primórdios, desde a criação. Ensina o teu filho no caminho com ele. Uma criança muçulmana, com 7 anos de idade, ela já sabe o Alcorão. Ela já tem instrução suficiente, ela sabe o Alcorão de cor.